Bom dia a todos, meu nome é Luca Palmesi, estou aqui para falar para vocês um pouco sobre a história da imigração italiana em Passagem de Mariana, distrito de Mariana. A história dessa pesquisa começa com a iniciativa de descendentes destes imigrantes que fizeram suas pesquisas para reconstituir suas histórias familiares. Boa parte deles, sem muitas informações sobre seus antepassados, tiveram a iniciativa de fazer pesquisas, ir aos arquivos, buscar as informações da forma como foi possível e, em alguns casos, até mesmo reencontrando parentes que permaneceram na Itália. A iniciativa que vale destacar aqui é do Rui Magnani Machado, que chegou a publicar um artigo lá na Emília-Romanha, uma região do norte da Itália, em 2007, uma história de Minas e de imigrantes romagnoli. O fato é que a maior parte destes imigrantes que foi trabalhar nas minas de ouro do final do século XIX parecia ter vindo da região da Emília-Romanha. Emília-Romanha, então, essa região do norte da Itália, que conheceu uma importante atividade minerária de enxofre na realidade, durante séculos, mas no final do século XIX essa foi uma atividade, era uma atividade muito importante que entrou em crise a partir, principalmente, de 1890 a 1891, com a introdução de um novo método para a exploração do enxofre nos Estados Unidos. Esse chamado método Frask. Esse método consistia na capacidade de explorar as camadas mais profundas da terra, com menor emprego de mão de obra, menor emprego de máquinas, com máquinas mais simples também, a exploração do enxofre. Isso levou a produção americana de enxofre a níveis muito altos em pouquíssimo tempo. Então, explorações tradicionais, como a que ocorriam na Romanha, no norte da Itália, acabaram entrando em crise e fecharam suas portas em pouco tempo. Nesse sentido, 700 mineiros da região de Formignano e Borello, duas das principais localidades minerárias da Romanha, acabaram perdendo então seus empregos e tendo que emigrar. Esses 700 imigrantes deixaram um vazio enfim, provocaram uma queda populacional muito forte nessas regiões, que até hoje se lembram dessa imigração com muita intensidade. Então, temos iniciativas também institucionais das prefeituras locais, no sentido de se relembrar desse período, de manter viva essa história e também possibilitar o reencontro dessas famílias que permaneceram divididas entre um lado e outro do oceano. Essas pesquisas, também houve outras pesquisas cujo intuito sempre foi, por parte dos descendentes, o reencontro com seus parentes. Boa parte deles, de fato, conseguiu bons resultados e encontraram seus parentes, e, nesse sentido, a Associação da Emília-Romanha e Minas Gerais me contactou para realizar essa pesquisa, o lado histórico dessa pesquisa. O lado linguístico foi feito pela doutora Patrícia Colina Bastianetto, da Faculdade de Letras da UFMG, com quem apresentei resultados conjuntos na Jornada Internacional de Estudos sobre a migração italiana para Minas Gerais, em 2010, na Universidade Federal de Ouro Preto. Chegando então ao que diz respeito ao meu trabalho, nós podemos levantar uma série de questões iniciais. Então, as questões iniciais estavam relacionadas à migração então desses mineiros da Romanha,
boa parte, uma migração massiva que ocorreu em poucos anos, nos primeiros anos da década de 90 do século XIX, e essa migração massiva teria se concentrado em grande parte em Passagem de Mariana, local onde havia mineração do ouro, uma mineração que estava sendo, na realidade, retomada por parte de uma multinacional inglesa naquele período. Importante dizer que a mineração do ouro, na realidade, nunca desapareceu completamente das Minas Gerais. A historiografia já tem muitas pesquisas que demonstram que aquele conceito de ciclo do ouro como um período em que a mineração teria se concentrado, né, que seria apenas no século XVIII, e no século XIX ela não teria tido grande importância. Na realidade, essa noção dos ciclos, os historiadores têm criticado. Muitas pesquisas mais recentes, mais atualizadas, porque demonstraram uma diversificação de atividades econômicas desde o século XVIII, na realidade, e a continuidade também na atividade minerária durante o século XIX, durante o século XX. Ocorre que, no final do século XIX, essa multinacional inglesa, cujo nome é The Ouro Preto Gold Mines, consegue então introduzir novos meios técnicos para aumentar a produção e exploração do ouro na região de Ouro Preto, Mariana, Nova Lima. Bom, nesse contexto então, essa multinacional organiza toda a vila de Passagem de Mariana, cuja história é muito antiga, remonta ao princípio do século XVIII, organiza então toda a vila em função da exploração aurífera. Então, na realidade, nós tínhamos uma vila relativamente pequena, cuja vida econômica inteira e a vida social toda girava em torno dessa mina. As atividades econômicas ou eram diretamente controladas pela mina, ou eram atividades indiretas produzidas a partir da presença da empresa. Nesse sentido, a necessidade de mão de obra, num contexto de transição de mão de obra escrava para mão de obra livre no Brasil, gerou necessidade por parte de diversas atividades, mas também na atividade minerária, de mão de obra qualificada. Mão de obra qualificada para atuar segundo os novos parâmetros técnicos e também sobre uma nova cultura de trabalho, a cultura de trabalho contratual, que não estava presente no Brasil. Como sabemos, a partir da abolição da escravidão, nada foi feito para reinserir os trabalhadores recém-libertos do regime de escravidão numa nova realidade, uma realidade mais de trabalho qualificado, de trabalho também de um regime de trabalho contratual. Nesse sentido, a solução para introduzir uma cultura de trabalho livre, contratual, por boa parte dos empregadores da época, foi buscar o apoio do Estado para a imigração de trabalhadores europeus. Por que trabalhadores europeus? Também, junto com o projeto de inserir trabalhadores qualificados no Brasil, também havia o projeto de branquear o Brasil, como muito já se falou, mas não custa nada repetir. Então, além da necessidade de trabalho qualificado, de introduzir uma cultura de trabalho livre, contratual, também havia a intenção de do branqueamento da população brasileira, numa perspectiva de eugenia, de melhoramento racial. Bom, além disso, estes empresários também estavam procurando, e juntamente com o Estado brasileiro de uma forma geral, estavam procurando trabalhadores que pudessem se inserir, se integrar mais fácil à realidade cultural brasileira. Então, isso nos leva ao terceiro ponto, que é o ponto da religião. Nesse sentido, os trabalhadores altamente produtivos, por exemplo, do norte da Europa, da Alemanha, disponíveis para a imigração, eram em boa parte luteranos. E isso aparece nas correspondências trocadas por Davi Campista, o superintendente da Superintendência de Imigração do governo de Minas Gerais, da administração de Jacques Dias Fortes,
dos anos 90 do século XIX. Então aparece essa preocupação com a integração do imigrante. Então o lado religioso, o lado da busca de imigrantes de religião católica também predominou na escolha em privilegiar a imigração de italianos, mas também espanhóis e portugueses para o Brasil. A semelhança da língua também foi outro fator que foi avaliado como um facilitador da integração desses trabalhadores. Portanto, em um universo de imigrantes que vinham de diversas localidades, da Ásia, da área também do Império Turco-Otomano, de cultura árabe e muçulmana, e também dos trabalhadores europeus, apareceram como mais fáceis de se integrar os trabalhadores oriundos da Itália, da Espanha e de Portugal. Entretanto, também havia-se essa crença de que os trabalhadores do norte da Itália fossem os mais produtivos, mais adeptos a um trabalho disciplinado, uma cultura de trabalho mais produtivo e disciplinado. Enquanto o que aparece nas correspondências de Davi Campista e também de outros, a partir de outras fontes também, aparecia a imagem de espanhóis, portugueses e italianos do sul como menos disciplinados, mais afeitos a revoltas e até mesmo arruaças, enfim, menor disciplina, e portanto isso não interessava aos empregadores. Nesse sentido, a partir de uma série de crenças relacionadas à questão do trabalho, a questão da raça e a questão da religião, foi privilegiada a imigração de italianos do norte da Itália, o que não quer dizer que não tenha ocorrido imigração de diversos outros locais e também de todas as regiões da Itália na realidade. Bom, nesse sentido, de fato, a primeira coisa que apareceu nessa pesquisa foi de fato que essa imigração não era apenas uma imigração romagnola, ou seja, dos mineiros da Romanha minerária, da área que minerava enxofre, mas na realidade foi uma imigração italiana como um todo. A Itália possui 20 regiões administrativas. Dessas 20 regiões, na minha pesquisa encontrei 11 regiões contempladas nas origens desses imigrantes. Portanto, já passamos a falar de uma imigração italiana, de uma forma geral. Bom, quais foram as ocupações que esses trabalhadores exerceram em Passagens de Mariana? Todas as ocupações relacionadas, direta ou indiretamente, à presença da empresa inglesa de mineração aurífera. Bom, foram mineiros, músicos, mecânicos, foram cozinheiros, maquinistas, fundidores, sapateiros, carpinteiros, eletricistas, lavradores, comerciantes, empreiteiros de obras, costureiros, cozinheiros, parteiras, fabricantes de bebidas, enfim, fabricantes de massas. Na realidade, as ocupações são várias e são várias tanto quanto são as qualificações desses trabalhadores. Importante lembrar que a maior parte dessas qualificações estava relacionada na realidade, a uma cultura artesanal muito forte na Itália, nas pequenas cidades italianas, e também no meio rural. Então, estamos falando de um perfil de imigrante que foi a maior parte desses imigrantes pertence ao primeiro perfil de imigrante italiano dos imigrantes italianos para o Brasil. Então, esses imigrantes que vêm, principalmente a partir de 1880 até 1900, em sua grande maioria, foram imigrantes do norte da Itália. No caso, pensando no Brasil como um todo, a maior parte veio do Vêneto. Não é o caso de Passagem de Mariana, embora haja muitos também oriundos do Vêneto. Além disso, uma grande massa de camponeses, uma imigração de famílias, ou seja, com um caráter familiar, uma imigração de camponeses analfabetos, com pouco ou nenhum estudo. Nesse sentido, essa qualificação não podia vir de estudo, vinha da tradição de trabalho camponês, de um trabalho diversificado em que os camponeses exerciam diversas funções no sentido de suprir as diversas demandas, as diversas necessidades
da vida cotidiana e depender o menos possível do mercado, visto que a renda camponesa sempre foi baixa e tendeu a cair, portanto, por boa parte da história. Então, o que estava ocorrendo no século XIX também era, além disso tudo, no caso da Itália, um processo de modernização, um processo de consolidação de capitalismo agrário e também um processo de modernização que trouxe a uma redução da taxa da mortalidade a partir de 1860, fazendo com que, 20 anos depois, em 1880, as novas gerações nascidas a partir de 1860 estivessem com menores oportunidades de trabalho e, portanto, o excedente populacional fosse muito grande, justamente nas áreas onde este capitalismo agrário se consolidou mais, e também nas áreas onde havia um maior dinamismo, um maior êxodo rural. Então, nesse sentido, coincide o período de modernização econômica, de modernização social da sociedade italiana, coincide também justamente com o período em que vai haver um grande excedente populacional. Esse excedente será absorvido por diversos países do mundo, dentre os quais o Brasil. Em Passagem de Mariana, esses trabalhadores estão trazendo boa parte daquilo que são as suas tradições de múltiplas funções, de múltiplos ofícios do mundo camponês, do mundo rural. Não podemos pensar esse mundo de uma forma muito simples, como feito apenas por lavradores, mas na realidade as ocupações eram diversas, inclusive das mulheres. Enquanto os homens tendiam a exercer diversas funções, predominantemente fora de casa, as mulheres exerciam também múltiplas funções, e em grande parte dentro de casa e em menor parte, mas também em alguma medida fora de casa. Nesse sentido que encontramos diversas costureiras, diversas parteiras e também diversas cozinheiras que, em Passagem de Mariana, trabalharam no refeitório, foram empregadas no refeitório da mina. As costureiras, de uma forma geral, trabalhavam para os patrões da mina. Neste contexto, Passagem de Mariana, é interessante notar que os ingleses organizaram a Passagem de Mariana. Isso significa que levaram muito da sua concepção, uma concepção vinda do Império Colonial Britânico, que tendia a classificar os indivíduos por nacionalidade, classificar os indivíduos por critérios étnico-raciais. Então, uma visão muito mais, de certa forma, segregadora. Não foi a visão colonial, por exemplo, portuguesa, que, apesar de forte racismo, obviamente, presente na colonização portuguesa também, o caráter de segregação espacial não foi tão presente quanto na colonização inglesa. Dessa maneira, os ingleses organizaram a Passagem de Mariana por setores espaciais. Os imigrantes que chegavam eram classificados por nacionalidades e iam morar em áreas, espaços específicos. Então, dessa forma, havia o lado onde moravam os portugueses, o lado onde moravam os italianos, os espanhóis e assim por diante. Os ingleses também criaram espaços exclusivos da própria socialização, desde áreas esportivas, quadras de tênis, salões de festas, até mesmo também o cemitério, também por questões religiosas, em sua grande maioria protestantes. Então criou-se também o cemitério dos ingleses, onde podiam ser enterrados também imigrantes protestantes de outras nacionalidades. Bom, neste contexto também é importante lembrar que a situação, a condição de vida destes imigrantes foi muito difícil. No trabalho de Rafael de Freitas de Souza, trabalho cotidiano na mineração inglesa em Minas Gerais, a mina de Passagem de Mariana entre 1863 e 1927, este foi um importante trabalho de doutoramento que nos auxiliou na pesquisa. Foram identificadas diversas causas mortes relacionadas tanto a acidentes na mina quanto às doenças respiratórias, em primeiro lugar
incontestável entre as causas de mortes, entre os óbitos do final do século XIX e começo do século XX. Essas doenças respiratórias eram conhecidas e permaneceram na memória também dos descendentes dos imigrantes. Estamos falando principalmente da silicose, uma doença que afeta os brônquios dos pulmões e, pelo menos à época, não possuía tratamento disponível. Portanto, no giro de poucos meses, os doentes faleciam e, então, nesse sentido, a empresa também dotou a vila de um hospital, o Hospital da Mina de Passagem, que foi dotado também de equipamento de raio-x, possivelmente um dos primeiros hospitais do Brasil e talvez até mesmo da América do Sul a ter equipamento de raio-x para diagnóstico de silicose. Essa silicose vinha escrita nos documentos cartoriais como tuberculose. Portanto, quem for verificar as fontes cartoriais de Passagem de Mariana encontrará várias tuberculoses, mas na realidade era uma forma de mascarar um pouco a situação, porque os números da silicose realmente eram muito elevados e realmente é a primeira causa-mortes disparada entre todas as causas-mortes deste período. Bom, o que transparece também dos trabalhos que estudaram a mineração neste período na Mina da Passagem e também na Itália, também no caso da mineração da Aromanha, da mineração de enxofre, é que as condições de trabalho eram péssimas, a expectativa de vida era muito baixa. Estamos falando de uma expectativa de vida de trabalho no subsolo de algo próximo de 12 anos, talvez, ou seja, 12 anos de trabalho no subsolo já eram muitos para quem exercia essa função de forma regular. O trabalho infantil era muito comum, então temos registros fotográficos, principalmente para a Aromanha minerária, de trabalhadores menores de idade. Temos também, por parte dos registros cartoriais referentes aos óbitos, encontramos diversos também acidentados que eram menores de idade, morriam aos 15 anos ou menos, e parte destes, então, morria por um tipo de acidente muito comum, mais comum, que era a queda de um chouco. O chouco, como é um termo utilizado na época e um termo utilizado no contexto da mineração, chouco significa é o nome de uma rocha que fica solta nas galerias da mina devido a explosões. Então, essas explosões que ocorriam para abrir as galerias muitas vezes deixavam rochas soltas que ficavam presas por um período determinado de tempo e vinham a cair muito tempo depois da explosão. Então, esses choucos eram as principais formas de acidentes, mas também haviam alagamentos causados pelas explosões, quando a explosão abria o lençol freático, e esses alagamentos, obviamente, também estiveram dentre as causas de mortes ou de outros acidentes sofridos por esses mineiros. Bom, feita essa introdução, podemos passar para um contexto muito importante que precisa ser feito, o contexto da política imigrantista em Minas Gerais. A política imigrantista em Minas Gerais faz parte também, então, da consolidação de formas de trabalho contratual, livre, busca de mão de obra qualificada, branca e principalmente católica, disciplinada, para trabalhar nas Minas Gerais. A lei que permite, que estabeleceu as condições para essa política imigrantista em Minas Gerais foi de 1887, portanto ainda do período do Império, do final do Império. Essa lei estabelecia a possibilidade de subvencionar essa imigração, portanto com fundos públicos, estabelecia a possibilidade também e na realidade a necessidade da construção de uma hospedaria para receber esses imigrantes, a hospedaria Horta Barbosa de Juiz de Fora.
e também dispunha sobre a construção de fundos, de núcleos, a fundação de núcleos coloniais, principalmente de natureza agrícola. Bom, nesse sentido, neste período, principalmente no período então da administração de Jacques Mesfortes, entre 1894 e 1898, então presidente do Estado de Minas Gerais, em que a Superintendência de Imigração teve forte atuação. Como funcionava a Superintendência? A Superintendência, então, neste período, foi administrada por Davi Campista. Davi Campista estabeleceu uma sede da Superintendência em Gênova, tendo feito antes uma viagem à Europa em busca também de capitais para reerguer a economia de Minas Gerais, principalmente pensando em obras de infraestrutura. Então, Davi Campista, pensando tanto em importação de capitais quanto de mão de obra qualificada, estabelece-se em Gênova, de onde irá fazer principalmente uma grande propaganda para atrair esses trabalhadores. Então, a questão era como atrair os trabalhadores para Minas Gerais, tendo em vista também uma concorrência de outros estados, tanto estados brasileiros quanto outros países. Então, neste período, a propaganda que será feita para a imigração para Minas Gerais dizia, em grande parte, de uma terra de muitas riquezas, que vai aparecer também nas entrevistas que fizemos com descendentes de imigrantes. A memória da propaganda imigrantista, curiosamente, esteve presente, foi passada adiante para as demais gerações. Então, por exemplo, a ideia de que do solo de Passagem de Mariana era possível retirar ouro apenas com uma chave de fenda, portanto, um ouro fácil, a possibilidade do enriquecimento, essas ideias provavelmente seduziram estes mineiros de famílias camponesas, na realidade, da Romanha minerária, e outros de diversas outras regiões da Itália que viviam na extrema miséria neste período. Então, é a promessa da fuga da miséria, a promessa da possibilidade de melhores condições de vida que vai marcar a trajetória desses imigrantes e, em grande parte, também dos descendentes. Essa propaganda, podemos dizer, em grande parte enganosa, em grande parte, no mínimo, muito exagerada, não foi exclusividade do governo de Minas Gerais. Na realidade, foi feita também para atrair imigrantes para os Estados Unidos e para diversos outros países da América. Entretanto, essa permaneceu como uma marca das decepções, das enganações, das fraudes vividas por estes imigrantes, que tinham que sair de suas regiões, muitas vezes sem dinheiro para chegar até a cidade portuária de Gênova. Precisavam realizar coletas coletivas para financiar as suas passagens até Gênova, de Gênova até o Porto de Santos, em grande parte Porto de Santos, mas também Vitória ou Rio de Janeiro. Boa parte das vezes havia fundos que financiavam, fundos públicos, fundos, no caso da imigração para a Passagem de Mariana, do Estado de Minas Gerais, mas também outros fundos, atividades de financiadores, de bancos, enfim, uma grande empresa, um grande empreendimento que envolvia empresas, bancos, diversos interesses, no sentido de permitir que pessoas em condições miseráveis conseguissem chegar até o destino final. Neste período, então, do perfil, o perfil de imigração era principalmente de famílias camponesas extremamente pauperizadas, entre 1880 e 1900. Necessário lembrar que, por causa de tantos abusos sofridos, desde as propagandas enganosas até as péssimas condições dos navios, que vinham superlotados, a viagem durava meses e, por vezes, havia muitos falecimentos de crianças ou de idosos ou doentes, ou pessoas que simplesmente se adoeciam durante a viagem, né? Boa parte deles também, no percurso até chegar ao destino final, ao suposto destino final, como veremos
raramente podemos falar em destino final, a migração interna continua pelo Brasil em busca de melhores condições de vida, mas então a migração até chegar a Minas Gerais internamente também não era fácil, depois a vida na hospedaria Horta Barbosa, que chegava a receber milhares de pessoas, 9.000 em alguns casos, quando a estrutura era feita para receber 2.000, 3.000 no máximo imigrantes. Então essa superlotação evidentemente trazia diversos adoecimentos e falecimentos. Nesse sentido, as denúncias de todas essas fraudes, enganações e também outras armadilhas nas quais esses imigrantes caíram, como por exemplo o fato que chegavam ao destino já endividados. Então, na realidade, os custos que eram subvencionados de sua imigração eram transformados em dívida, em grande parte das vezes. Outras vezes iam trabalhar em fazendas onde os cafeicultores e outros grandes proprietários ainda tinham uma mentalidade escravocrata, portanto tratavam estes trabalhadores como escravos, os submetiam a punições físicas, submetiam a diversos tipos de abusos que geravam diversos conflitos e, portanto, fugas das fazendas, para não dizer outros tipos de conflitos violentos, assassinatos de proprietários e filhos de proprietários, enfim, diversos conflitos. No caso de Passagem de Mariana, também as condições de vida completamente controladas por parte da empresa inglesa, que condicionava boa parte da remuneração ao consumo no armazém local. O único armazém que podia funcionar era autorizado pela empresa. Parte da remuneração era dada através de créditos de consumo no armazém administrado pela própria empresa, de forma que a exploração do trabalho acabava ocorrendo por duas frentes. Boa parte da remuneração acabava retornando para a empresa através de um negócio mantido pela mesma. Enfim, diversas foram as armadilhas, diversos foram os abusos sofridos por esses imigrantes. As denúncias foram tamanhas para o governo italiano que, por volta de 1900, o governo italiano começou a recomendar aos seus emigrantes, seus cidadãos que abandonavam a Itália, a ida para outros países e não para o Brasil. Portanto, redireciona-se essa imigração que vai para a Argentina, Uruguai, Estados Unidos principalmente, mas na realidade se diversifica e vão para diversos locais. Bom, isso não quer dizer que a imigração para o Brasil termina, e também a imigração para a Passagem de Mariana. Na realidade, a imigração continua a partir de 1900, mas ela tende a mudar de perfil. De forma geral, começa a chegar também um perfil melhor posicionado, ou seja, aparece um perfil urbano, aparece um perfil de trabalhadores mais qualificados e também o imigrante individual, que vinha muitas vezes a partir da imigração de cadeia, de passar informação entre parentes, amigos ou conhecidos já imigrados, e diminui aquele perfil mais vulnerável das famílias camponesas analfabetas que vinham para o Brasil. Importante lembrar, quando nós falamos de famílias camponesas, que não é uma oposição às famílias dos mineiros, porque, na realidade, como estratégia de combate à queda da renda do trabalho camponês, boa parte dessas famílias direcionavam seus filhos, ou parte de seus filhos, ao trabalho nas minas, cuja vida era mais curta, a vida mesmo, a sobrevivência no trabalho minerário era mais curta, porém possibilitava uma maior renda. Portanto, o aumento da renda familiar era possível na atividade minerária, enquanto que a atividade camponesa tendia à estagnação. Nesse sentido, estamos falando de famílias camponesas que se dedicavam em parte, cuja parte dos filhos se dedicava à atividade minerária. Segundo os trabalhos de Norma de Góes Monteiro, que
que consultou as fontes oficiais sobre a imigração para Minas Gerais, entre 1894 e 1901, justamente o maior período de entrada de imigrantes em Passagem de Mariana, temos entrada de mais de 52 mil imigrantes no estado de Minas Gerais. É o auge da política imigrantista em Minas, dos quais 47 mil são italianos. Praticamente 90% da imigração, no auge da imigração em Minas Gerais, segundo as fontes oficiais, foi composta por italianos. É bem importante lembrar que as fontes oficiais não esgotam a temática dos números. Na realidade, a migração interna torna muito mais difícil a quantificação dos números reais. E também é bem possível que as perdas de imigrantes que estavam inicialmente destinados a Minas Gerais tenham sido muito altas, devido à crise econômica que o Estado já aparentava viver nos anos 90 do século XIX, e aparentemente a partir do século XX essa crise se consolida, de modo que o Estado perde atratividade em relação ao Estado de São Paulo. De fato, boa parte das famílias imigrantes, quando nós realizamos nossas entrevistas e tentamos identificar os destinos dos seus descendentes, boa parte continuou migrando para outras regiões de Minas Gerais, e em grande medida também para o estado de São Paulo, muito mais dinâmico e capaz de absorver essa mão de obra. O contexto italiano também é importante para entender, em parte, a realidade desses imigrantes e alguns dos seus possíveis motivos para a saída da Itália. Como já falamos, a Itália passava por um período de modernização. Também no âmbito político é o período de formação do Estado Nacional Italiano. Então, o Reino da Itália é formado em 1861. A partir dessa época, principalmente, mas já com raízes no processo anterior, existe uma modernização, concentração de terra, no sentido de uma agricultura comercial voltada para o lucro, para o abastecimento das cidades, saneamento básico, enfim, diversas obras e modernização que geraram uma queda da taxa de mortalidade, mas também um aumento da população que não foi absorvida pelas cidades. Nesse sentido, a história dessa época marca a região da Romagnha minerária, a região de onde vieram diversos dos mineiros para a Passagem de Mariana, de forma especial. Sabemos, a partir de trabalhos de historiadores italianos, que estes mineiros se envolveram nas guerras pela unificação da Itália. Não tanto, talvez, como sugerem os trabalhos destes historiadores, talvez não tanto por motivos de nacionalismo, de engajamento no movimento nacionalista de então, quanto por rivalidade com o Estado Pontifício, que governou aquela região por diversas décadas. Portanto, boa parte então destes mineiros teriam se engajado em lutas contra o clero, e, portanto, parte deles deveria trazer consigo, e deve ter trazido consigo, um pouco do anticlericalismo de então. O Estado italiano, na sua formação, então teve diversas guerras contra o Império Austríaco, mas também guerras contra o Estado Pontifício. Na década de 60, então, do século XIX, é anexada a região do Vêneto, então no nordeste da Itália. Roma é anexada em 1870 e outras áreas do norte da Itália serão anexadas somente na Primeira Guerra Mundial e permanecerão sob controle do Império Austríaco. Bom, nesse sentido, temos então uma questão religiosa que aparece. O Papa, em 1870, se reconhece como prisioneiro do Estado italiano, e segundo a bula já de 2 anos anterior a esse fato, a non expedit, como era chamada essa bula papal, os católicos estavam proibidos de participar da vida política
do Estado italiano, ou pelo menos eram fortemente desaconselhados a fazê-lo. Nesse sentido, as rivalidades entre católicos enfim, ou pelo menos aqueles que aderiam à política católica e aqueles que não aderiam a essa política da Igreja Católica, faziam com que diversos dos casamentos, por exemplo, não fossem registrados no civil. Então, famílias camponesas mais tradicionais preferiam não registrar seus casamentos no civil. Outras famílias mais, enfim, independentes da política alinhada à Igreja Católica já aderiam ao registro de seus casamentos. Isso vai ocorrer também no contexto brasileiro. Há um paralelismo nesse sentido que afeta a pesquisa, pois é apenas em 1891, pouco depois da proclamação da República, que os casamentos serão, por lei, deverão ser registrados no civil, cartórios civis. Por atuação do clero, apenas a partir de 1894 os cartórios vão conseguir iniciar a realizar esses registros, então os registros civis de casamentos. Nesse sentido, isso foi um complicador da pesquisa. Uma parte dos casamentos foi possível de se verificar apenas a partir de 1894, enquanto que boa parte desses imigrantes já estavam presentes antes disso. Retornando ao contexto italiano, é importante lembrar também que boa parte desses italianos não tinha, possivelmente, uma identidade nacional já formada. Estamos então falando do período de formação dessa identidade nacional. Segundo De Mauro, principal estudioso do tema da difusão da língua italiana nesse período, apenas 2,5% da população italiana falava italiano em 1861, na época da fundação do Reino da Itália. Uma grande maioria eram cidadãos da Toscana, de apenas uma das 20 regiões. Portanto, podemos imaginar que, sendo a maior parte dos nossos imigrantes oriundos de outras regiões, sendo de perfil de famílias camponesas, com pouco estudo podemos supor que nenhum, ou quase nenhum, dominasse a língua italiana. Eram possivelmente fluentes somente em seus dialetos locais, cada cidade, cada comunidade local com o seu dialeto. Nesse sentido, é interessante refletirmos sobre o papel da imigração, tanto paralelamente na formação de uma identidade nacional italiana no exterior, ou seja, não na Itália, mas que se formava no exterior, quando os imigrantes chegavam e eram classificados como italianos em função do seu passaporte, e eram classificados também, passam a ser conhecidos assim pelos brasileiros, que os identificavam como italianos, e também por parte da mina, por parte dos ingleses, que os segmentava e dava a eles um espaço específico, o espaço dos italianos. Nesse sentido, assim como ocorreu em diversos outros casos de imigração, a identidade nacional italiana acabou se formando mais no exterior do que na pátria de proveniência desses imigrantes. Bom, também é importante lembrar outro dado trazido pela obra de De Mauro, que 80% da população italiana pode ser considerada analfabeta neste período. Então, o que fortalece as nossas teses de que, de fato, o italiano não era difundido em hipótese alguma. Então, paralelamente e paradoxalmente, essa situação favoreceu tanto a formação de uma identidade nacional italiana no exterior, quanto a difusão do português, logo no primeiro momento. Então, é paralelo ao fortalecimento de uma identidade italiana e a adoção do português, porque o português poderia ser a língua franca de comunicação entre esses diversos italianos provenientes de diversas áreas, principalmente das áreas mais distantes. É necessário lembrar que um dialeto do sul da Itália dificilmente é compreensível a um italiano do norte, e um dialeto do norte dificilmente é compreensível a um italiano do sul. E mesmo entre
regiões relativamente próximas, a incompreensão pode ser um dado relativamente estável. Bom, nesse sentido, essas identidades comunitárias tradicionais, mais concretas, menos abstratas, como as identidades nacionais, elas vão ser profundamente modificadas a partir da experiência da imigração. Isso nos leva ao tema da identidade, que é um tema muito importante nessa pesquisa. Bom, a documentação oficial incorpora, curiosamente também, a autodeclaração de nacionalidades. Como podemos perceber isso? É uma época em que ainda há uma forte presença do Império Austríaco no centro-leste, no centro-leste da Europa e em parte também no norte da Itália. Encontramos nacionalidades que não existiam oficialmente e que possivelmente foram autodeclaradas, como a nacionalidade de boêmios ou de tiroleses, que muitas vezes vinham escrito como tiroleses, entre parênteses, austríacos. E outros que eram registrados como austríacos, cujos nomes, em grande parte, na sua maioria, eram nomes italianos, assim como os nomes dos tiroleses. Nesse sentido, é interessante notar como as fontes oficiais acabaram trazendo um pouco dos rastros, né, da oralidade, da autodeclaração de parte destes imigrantes. Foi curioso notar que todos os noivos nas fontes sobre os casamentos, todos os noivos oriundos do Tirol, ou seja, registrados como austríacos, se casaram com italianas do norte da Itália. Ou seja, estamos falando de 15% do total de casamentos registrados em Passagem de Mariana entre 1894 e 1899, e temos então uma grande possibilidade de algum tipo de compreensão mútua, algum tipo de identificação maior ou mais fácil entre estes tiroleses, classificados como austríacos, e aquelas famílias de italianos do norte da Itália. Interessante também que a memória oral não conservou nada dessa, ou aparentemente, na nossa pesquisa, não conservou nada da presença de fato de tiroleses austríacos, mas as famílias, como a família Toningandel, cujo sobrenome tivemos dificuldade de identificar sua origem, não possuem um autorreconhecimento como imigrantes, descendentes de imigrantes austríacos, mas como descendentes de imigrantes italianos. Outra parte importante da história desses imigrantes foi a história dos Bonserás. Os Bonserás eram habitações construídas pela Ouro Preto Gold Mines. Os Bonserás eram habitações coletivas, onde viviam diversas famílias, muitas vezes com um banheiro para um número muito grande, muito elevado de famílias, condições habitacionais precárias. Esses Bonserás eram estabelecidos na parte alta da cidade. A parte alta era a parte mais pobre, onde se concentrava então a classe operária da cidade. Os Bonserás eram também organizados pelos ingleses através da segmentação, da segregação das nacionalidades. Portanto, havia, por exemplo, surgiu também na memória oral que os portugueses, por exemplo, estavam na Praça dos Portugueses. Já os italianos estavam no bairro do Fundão, que era um bairro, no primeiro momento, aparentemente ocupado somente por imigrantes italianos. Interessante notar o papel da solidariedade familiar num primeiro momento. Observando os registros de casamentos, podemos perceber que, num primeiro momento, a maior parte dos casamentos são entre pessoas da mesma região. Principalmente as duas regiões mais numerosas dessa imigração italiana em Passagem de Mariana, que são a Romagna, a qual já falamos várias vezes, e também a Calábria, do sul da Itália, portanto muito distante da Romagna. As duas regiões possuíam uma rede de conhecimentos entre famílias que permitiu a
que criou o contexto de casamentos entre pessoas oriundas das mesmas regiões ou originárias das mesmas regiões num primeiro momento, mas apenas no primeiro momento. Também foi necessário considerar que boa parte destes casamentos que estavam sendo registrados a partir de 1894 podem ter sido, pelas datas e por diversas incongruências nos registros, apenas a formalização de casamentos já existentes anteriormente, talvez desde a Itália. Entretanto, é possível também considerar que boa parte dos imigrantes das mesmas regiões se conheciam também, eram reunidos nos mesmos navios. Então, às vezes, pessoas de regiões próximas não se conheciam anteriormente e, como foi possível verificar, no navio Carlo Raggio havia a maior parte dos imigrantes originários da área minerária da Romaria. Então, também, além desses motivos que elencamos, também deve ter sido importante, no primeiro momento, a união com pessoas mais próximas. Logo no segundo momento, já verificamos uma maciça maioria de casamentos miscigenados. Essa foi uma constante muito mais presente entre os italianos do que os imigrantes oriundos de outras regiões, de outras nacionalidades. Portanto, possivelmente a integração desses italianos por motivos religiosos, por motivos linguísticos e talvez também por outras razões tenha sido maior do que a de imigrantes de outras nacionalidades. É possível perceber também, através dos relatos orais, que o maior objetivo dos descendentes destes imigrantes e dos próprios imigrantes desde o primeiro momento era sair desses famosos bons serás. Bons serás, que carregam esse nome simbólico, né? Era bom será porque não estava bom no presente, mas prometia algo de bom. Portanto, essas famílias carregam, e esses descendentes também demonstravam nas entrevistas, a marca dessas promessas, né? Então, as famílias vêm desde o primeiro momento iludidas por diversas promessas, e o bom será era mais uma promessa que boa parte dessas famílias relutava em aceitar. Mais um dos motivos pelos quais a migração interna foi tão intensa. Nesse sentido também, o trabalho dos mineiros, né, do subsolo, era evitado ao máximo possível, e evitava essa transmissão desse ofício. As pessoas tentavam investir o máximo possível na transmissão daqueles outros ofícios, das tradições artesanais do mundo camponês italiano, como estratégia de melhoria da própria condição de vida. E essa foi a tônica de diversas dessas gerações, que efetivamente parecem melhorar suas condições geração após geração. Então, normalmente na segunda geração de imigrantes, ou seja, aqueles que na realidade nasceram em Passagem de Mariana, dos filhos de italianos, já não há mais ninguém que trabalha no subsolo. Em sua grande maioria já trabalham na superfície ou em outras atividades, ou exercem paralelamente também outras atividades que diziam respeito ao contexto da mina de Passagem de Mariana. Também é necessário lembrar que boa parte deles sai e vaga por diversas outras regiões. Portanto, vão para outras regiões minerárias, onde encontrarão situações semelhantes, Ouro Preto, Nova Lima, e muitos outros também se aproximam da área, então, em desenvolvimento da construção de Belo Horizonte, então vão morar em Belo Horizonte, Contagem, em Betim, ou seja, os arredores da cidade, e também na nova capital. Podemos verificar nos arquivos do Arquivo Público Mineiro que boa parte dos operários que vieram construir a capital do Estado tinham sido trazidos ao Estado por meio da imigração que tinha sido comissionada pela Ouro Preto Gold Mines. Portanto, é bem possível que a maior parte das demandas desses empregadores depois se desviasse para outras funções e desse início a outra história, que é essa da intensa migração interna desses imigrantes e descendentes. É interessante lembrar que
o auge da presença italiana então, em Passagem de Mariana se dá entre 1894 e 1907, se formos seguir os registros cartoriais. É o período em que 54% dos noivos dos registros são de nacionalidade italiana, inserindo aí também aqueles italianos que viviam sob o Império Austríaco. De toda forma, a partir de 1907 esse número cai muito, apenas encontramos até 1915 apenas 16% do total dos noivos de nacionalidade italiana. Isso indica a naturalização desses imigrantes, o abandono da área por parte deles, mas também a integração e a decadência da imigração, ou seja, da chegada de novos imigrantes para a área. O dado também que nos chamou a atenção foi do alistamento federal, que foi possível quantificar. De 1895 tínhamos apenas 8% de eleitores registrados italianos, e em 1897 44% dos eleitores de Passagem de Mariana são italianos, portanto um número muito elevado. Se considerarmos ainda os italianos que viviam sob o Império Austríaco, esse número teria sido provavelmente semelhante ao dos casamentos, ou seja, a maior parte da população em um certo momento foi composta de italianos. Bom, nas diversas linhas da memória, podemos observar que na jornada internacional de estudos que apresentamos os resultados desse trabalho, já há 10 anos atrás, explodiu por parte de participantes que estavam ali presentes, descendentes desses imigrantes, as polêmicas relacionadas às péssimas condições de vida fornecidas pela mina e aos diversos acidentes sobre os quais a mina nunca quis se responsabilizar. Houve então conflitos entre aqueles que representavam interesses das empresas e aqueles que eram descendentes desses imigrantes e que se sentiram injustiçados pela empresa, tanto na sua fase inglesa quanto depois na sua fase brasileira. A empresa passou para a mão da família Guimarães, que foi proprietária da empresa durante muitas décadas. Depois também a propriedade trocou de mãos e a atividade minerária entrou em decadência, mas de toda forma foi importante notar esse lado da memória como um campo de batalha, na realidade. Memória não é algo dado, mas algo que está sempre em disputa, em construção e reconstrução, vítima de remoções daquelas partes que são as mais conflituais, mais difíceis de se lidar, e das constantes tentativas conciliatórias que se buscam nos períodos de reconstrução dessa memória. Isso foi possível de perceber nas entrevistas, como que os conflitos apareceram poucos conflitos antigos. Se formos comparar, por exemplo, com o que apareceu tanto na jornada de estudos, os conflitos levados relembrados por alguns descendentes que não quiseram ser entrevistados por ter dificuldade de abordar o tema, tanto também nas fontes oficiais, que trouxeram diversas realidades complicadas, como brigas, alcoolismo, assassinatos, infanticídio, enfim. Obviamente os casos não são em um número muito elevado, mas demonstravam uma vida social bastante agitada em Passagem de Mariana. E essa vida, nas entrevistas, poucas vezes foi lembrada. Bom, de toda forma, estes silêncios, essas remoções, como eu falei, curiosamente transpareceu a partir das fontes oficiais, a partir dos registros de óbitos, né? Bom, além disso, outro ponto que aparece nas entrevistas
como um dos poucos pontos mais tensos que são recordados, são os dos acidentes e da vida nos Monserrats. Os choucos, esses pedaços de rochas que permaneciam soltos após as explosões e que eventualmente caíam, e como os registros dos óbitos também confirmam, fizeram diversas mortes. Nesse sentido, a maior parte dos relatos, das entrevistas, tende a dar ênfase à superação das grandes dificuldades por parte das várias gerações. O passado familiar, a justificativa da imigração aparece sempre como justificada pela miséria, um passado familiar de trabalho árduo e dedicado, portanto também disciplinado. As promessas enganosas da propaganda imigrantista também aparecem, as promessas de ouro fácil, as lembranças do trabalho infantil, que parte inclusive dos próprios entrevistados fez durante sua infância, era muito comum, tanto como auxiliares das funções dos pais, quanto também no exercício de outras funções secundárias para aumentar a renda da família na cidade. As mulheres que faziam as costuras, as parteiras, cozinheiras, trabalhavam na plantação de chá para exportação, organizada pela própria mina. Há casos diferentes. Nem todos os casos, portanto, são casos de imigrantes do primeiro perfil, da maior parte dos imigrantes, ou seja, aqueles camponeses de baixa qualificação e analfabetos. Há o caso também daqueles imigrantes que pertencem ao segundo perfil, que chegam principalmente a partir de 1900, que são individuais e são trabalhadores do meio urbano, já mais qualificados, como foi o caso do químico industrial Giuseppe Rapallo, nacionalizado com o nome de João Rapallo. Então, Giuseppe Rapallo, por exemplo, trabalhou para a companhia através de várias atividades diretas e indiretas. Não só trabalhou como químico industrial, como também fundou uma fábrica de bebidas que trabalhava para a mina, em que produzia groselha, perfumes, cerveja e também remédios que eram fornecidos para o conjunto da comunidade. Também foi um perfil de maior ascensão, de maior sucesso profissional desde o primeiro momento. Montou o primeiro cinema da vila, que é um dos pontos mais recordados também pelos entrevistados. O cinema, vale lembrar que então no começo do século XX, o princípio da história do cinema. João Rapallo montou um cinema mudo que funcionava na sua casa, na Rua de Baixo, e transmitiu ofícios de maior qualificação a seus filhos. E, portanto, seus filhos tiveram maior ascensão social na segunda e na terceira geração. Portanto, nosso entrevistado, por exemplo, chegou a ser prefeito da cidade de Mariana nos anos 70. No cinema mudo era lembrado por boa parte desses imigrantes como uma das principais forças de agregação que tornavam suportável a vida em Passagem de Mariana. Então, muito interessante como esses imigrantes também fizeram o máximo para tornar a vida suportável, criando também bandas de música que animavam, portanto, junto com as projeções cinematográficas, a vida desses imigrantes. Trajetórias mais comuns, não tão bem favorecidas desde de princípio, como essa que nós acabamos de contar, foram aquelas daqueles trabalhadores mais pobres que desde o princípio tinham feito coletas para financiar suas viagens e dependeram de empréstimos, se endividaram, e estes então foram aqueles que sofreram com as maiores, com as piores condições de trabalho em diversos locais. Então há também nos relatos dessas famílias comum o relato de migrações constantes de uma geração para outra,
entre Passagem de Mariana e outras localidades, como Santa Cruz das Palmeiras, no interior de São Paulo, em busca de melhores condições. Então, entram em conflito com fazendeiros, retornam à passagem, buscam trabalho em outros locais. Surgiu também nas entrevistas que uma das estratégias na migração interna, tanto para a chegada em Passagem de Mariana, para a saída dos portos de Santos até a Passagem de Mariana, quanto também em outras situações, era uma migração feita por etapas, em que as famílias paravam em diversas localidades e vendiam sua força de trabalho da forma como podiam para se manter, juntavam algum recurso e novamente financiavam uma nova viagem. E assim foram diversas das trajetórias dessas migrações internas. Interessante é que, dentre os nossos entrevistados que realizaram pesquisas sobre suas histórias de família, apenas aqueles que já tinham perdido o vínculo total com a vila tinham empreendido suas próprias pesquisas para reconstituir as memórias familiares. Essas atitudes provavelmente nos dizem muito desta migração interna, dessa eterna busca por melhores condições de vida, que é a tônica de boa parte das entrevistas, na realidade. Eles possivelmente tiveram uma grande perda também de contato com parentes, que deixou um sentimento de falta muito presente em boa parte destes entrevistados, principalmente aqueles que perderam o vínculo com a vila e já estavam morando em outras localidades já a partir da segunda ou terceira geração de imigrantes. Esse sentimento de falta nós podemos, evidentemente, analisar aqui somente em parte, no que diz respeito à nossa competência como historiador, mas efetivamente levantamos como uma das hipóteses a morte prematura dos homens, principalmente, que trabalhavam nas minas. Os homens das primeiras gerações morriam muito cedo, portanto, uma parte dos filhos, ou seja, dos primeiros a nascer em Passagem de Mariana, não tinham oportunidade de conhecer seus próprios pais e mantinham contato com suas origens somente a partir das mães. Além do mais, eram analfabetos. Em vão procuramos cartas e documentos escritos por essas pessoas e não conseguimos encontrar nenhuma correspondência. Soubemos também, a partir dos registros, que uma família importante de comerciantes originários da Calábria, do comerciante Nicolau Scarpelli, que foi uma das famílias uma das poucas famílias capazes de manter contato e realizar viagens de idas e vindas nesta fase. De fato, a família Scarpelli era a única autorizada pelos ingleses na primeira fase, portanto, dessa imigração, a trabalhar no armazém da mina, que fornecia produtos, e no caso da família Scarpelli poderia fornecer também alguns produtos importados da Itália para estes imigrantes. Soubemos também que essa família chegou a tentar ajudar algumas outras pessoas a manter contatos, a entregar cartas, ler cartas para pessoas que não podiam ler, ou também escrever cartas para aqueles que não podiam escrevê-las. No entanto, não conseguimos acesso a essas cartas, não conseguimos encontrá-las. Foi possivelmente um evento raro dentre os imigrantes. Falava-se também dessa necessidade de preencher essa falta, portanto, por meio do conhecimento e do estudo da história da própria família, que estes descendentes então acabaram realizando em parte, e possivelmente as nossas entrevistas acabaram sendo momentos de reconstrução dessas identidades, momentos de tentativa de reelaboração, de preenchimento
um pouco de alguns destes vazios. Dentre as várias também marcas que as entrevistas trouxeram, esteve também o envolvimento destes imigrantes em diversas atividades na mina. Como já lembramos, os italianos fundaram bandas musicais, mas fundaram também clubes esportivos, como o Clube Esporte, o clube de futebol. As duas bandas principais, que parecem terem sido as principais marcas da identidade da Vila da Passagem na fase da mineração, a banda de Santa Cecília e a banda de São Sebastião, foram ambas fundadas por imigrantes. A banda de Santa Cecília, fundada em 1899, era uma banda que estava aberta tanto a italianos quanto a pessoas de diversas faixas sociais, portanto a banda mais diversificada socialmente, rival da banda de São Sebastião, fundada depois, em 1910, cujo nome era Banda Operária e permaneceu com esse nome até 1930, uma banda que inicialmente era praticamente toda formada por italianos, operários da Cidade Alta, portanto a área mais pobre da cidade. Essas rivalidades, no primeiro momento, tinham possivelmente um caráter também, algum caráter social, mas percebemos com o tempo que os músicos dessas bandas acabaram transitando eventualmente e não houve tanta segregação social, na realidade, na participação dessas bandas, que foram muito importantes na identidade da própria Vila de Passagem de Mariana e são até hoje um patrimônio da história e da identidade da vila. Interessante lembrar que a banda operária, que teve esse nome então até 1930, nasceu no seio de uma junta operária. Junta operária que foi pouco lembrada nas entrevistas, mas que aparece em outras fontes, em fontes escritas, aparece na imprensa. E a junta operária, na realidade, na sua sede, nasceu a banda. Até hoje a sede, ou pelo menos até o momento que nós estávamos, na realidade, realizando a pesquisa, a sede então da antiga junta operária permaneceu sendo a sede da banda de São Sebastião. A história dessa junta é muito interessante, pois ela reflete a forte cultura associativista dos imigrantes italianos. Então, a cultura associativista que se manifestou em diversas outras realidades e pesquisas sobre o tema. O associativismo operário surge na Itália possivelmente para atender a diversas necessidades dos operários, muito antes da formação de qualquer forma de estado de bem-estar, de qualquer forma de garantia, enfim, para esses trabalhadores, garantias sustentadas pelo Estado. Então, de forma independente, esses operários organizavam associações livres, cuja adesão também era livre, e condicionada ao pagamento de uma cota. A partir do pagamento, estes operários então se juntavam, respeitavam um estatuto e custeavam despesas de saúde, despesas funerárias que eram muito custosas, e tentavam também reorganizar da melhor forma possível a vida coletiva. Portanto, os estatutos dessas juntas que nós encontramos, dessas associações de mútuo socorro, aliás, como é o nome que havia então na Itália, Associazione di Mutuo Soccorso, entre os mineiros da Romaria Minerária, parte do estatuto era fortemente politizado, trazia influência de ideias republicanas, liberais e modernas, mais modernas então para o período. Outro tema que aparece também é a chegada dos imigrantes baianos, dos migrantes baianos que chegam provavelmente por volta da década de 20, já para suprir a necessidade de carência de trabalhadores de subsolo, justamente o que nós acreditamos ser um indício das péssimas condições desse trabalho minerário, então a dificuldade desse setor de manter esses trabalhadores no subsolo. Portanto, aqueles trabalhadores que acabavam recusando
a perpetuação da sua condição nessa situação, acabavam saindo, que foi o que aconteceu com esses imigrantes, e dessa forma também começaram a chegar os migrantes do Nordeste. Isso é levantado pelas entrevistas, bem como o grande horror à permanência na ocupação do subsolo. Outro ponto que nós podemos lembrar que é interessante das entrevistas, faz parte da memória, além dos temas já abordados, faz parte da memória oral dos imigrantes, foi a memória do convívio familiar e das tradições. Portanto, a tradição, por exemplo, de fabricar massas, alimentos diversas, então, daquelas que são as características culturais, então, de boa parte dessas famílias, das famílias italianas, nós percebemos que foram marca da vida em Passagem de Mariana. Portanto, entre 1890, grosso modo, e 1920, possivelmente, nós estamos falando de uma época em que essa vida, havia uma vida imigrante, uma vida não mais somente italiana, mas com um peso muito grande desses imigrantes italianos, que difundiam diversos de seus hábitos, diversas de suas características culturais, influenciando a vida coletiva como um todo em Passagem de Mariana. Então, por exemplo, o hábito de fazer capelletti, que é uma massa fresca típica da Romagna, foi um hábito difundido em Passagem de Mariana por diversas famílias. A produção deste tipo de massa é tipicamente coletiva, familiar, com divisões de tarefas por idade, por gênero, e em grande parte das vezes, uma família convidava a outra, por exemplo, para participar da produção de capelletti. Então, por exemplo, marca provável do forte peso dessa região, então, dentre todos os imigrantes que chegaram à Passagem de Mariana. Isso é relembrado pelos entrevistados, e tanto aqueles também nem sempre aqueles também oriundos de imigrantes da Romagna. Interessante, enfim, há uma série de outros alimentos, de tradições alimentares que são relembrados, também alguns, um pouco do patrimônio linguístico, um pouco do patrimônio cultural desses imigrantes é relembrado pelos descendentes, porém sempre associado a uma transmissão feita por parte das mulheres, por parte das avós, visto que o contato com os avós era impossível, porque eles morriam muito cedo, ou os bisavós tinham morrido muito cedo no subsolo da mina. Nesse sentido, apareceu muito nas entrevistas o papel das mulheres como depositárias das tradições, aquelas que, em alguns casos, conservaram o próprio dialeto, que era falado com mulheres da mesma região, de cidades muito próximas, até o fim da vida. Situação que não se perpetuou entre os homens, que logo, provavelmente por exercer funções de trabalho fora de casa com maior constância, logo adotaram o português como língua e passaram a utilizá-la. Nesse sentido, nós nos encaminhamos aqui para as nossas conclusões, refletindo também sobre esse aspecto linguístico, no sentido que o etnopsiquiatra Toby Nathan e também a historiadora Bruna Peiró nos dão nos estudos de imigração. Boa parte desses imigrantes, eles não só aí agora especificamente em relação à Passagem de Mariana, mas podemos imaginar uma situação muito semelhante para eles também, passam a falar uma espécie de língua do meio. A realidade é que a língua materna não dá mais conta de expressar e de organizar as novas experiências que precisam ser expressadas e organizadas
a partir de, ou com o uso de palavras da nova língua. No entanto, nunca consegue se eliminar completamente, né, também quem se é, a identidade, a sua origem, portanto a sua língua materna. E, de uma certa forma, é possível visualizar esses imigrantes numa situação numa posição de tensão, numa posição de conflito entre a integração, a adaptação e a eliminação de boa parte, então, de sua trajetória, anterior à imigração, o rompimento dos laços com a terra de origem e com a cultura de origem. Nesse sentido que interpretamos um pouco da falta daquilo que não havia sido transmitido, das histórias que não haviam sido contadas para boa parte desses entrevistados, principalmente aqueles que já não viviam mais na Vila de Passagem de Mariana. Boa parte deles precisaram realizar grandes pesquisas pessoais para tentar responder a perguntas elementares sobre a vida, sobre a história da própria família. E é nesse sentido que levantamos a hipótese de que justamente a interrupção da transmissão de diversas informações, inclusive também do patrimônio cultural e linguístico, esteve relacionada também obviamente, às necessidades de integração, mas também a uma experiência sofrida por parte desses imigrantes. A necessidade de integração vinha tanto com os seus benefícios quanto com os sofrimentos. E nesse sentido que as entrevistas puderam elucidar boa parte daqueles sentimentos de sofrimento que haviam sido transmitidos de uma geração para outra. Não tanto e somente, né, as histórias, não tanto e somente as histórias conciliatórias, né, sobre um passado que às vezes também aparece como idealizado. Nesse sentido, então, chegamos à nossa conclusão. Um dos problemas que levou a essa pesquisa foi justamente, então, a demanda de parte destes descendentes por uma pesquisa profissional que pudesse elucidar características da vida imigrante Passagem de Mariana, e ou seja, um panorama que envolvia a história de suas famílias. Nós tentamos o máximo realizar um trabalho nesse sentido, e ao final do trabalho foi possível, inclusive, permitir o reencontro de famílias que procuravam se reencontrar com seus parentes permanecidos na Itália, e em parte também foi percebido que um dos obstáculos era a alteração dos nomes, dos sobrenomes, enfim, uma série de questões que estavam relacionadas às necessidades de adaptação, que estavam relacionadas à forma como o Estado brasileiro acabou acolhendo e ressignificando e rebatizando, de certa forma, essas pessoas. Então, Giovanni virou João, Giuseppe virou José, e vários outros nomes foram traduzidos ou adaptados, mesmo tendo à disposição documentos, né, para olhar, ou seja, e copiar os nomes. Os oficiais registravam nomes muitas vezes então traduzidos. Então, num primeiro momento, a necessidade de integração acabou gerando gerações seguintes a necessidade do reencontro com aquilo que tinha sido deixado para trás, com os nomes que tinham sido deixados para trás, com as cidadanias que tinham sido deixadas para trás. Então, a nossa pesquisa acabou fazendo parte um pouco desse processo também. Então, é isso, chegamos ao final da apresentação, e agradeço novamente a participação de todos e desejo um bom dia. Muito obrigado.